A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 3. E diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O título da nossa reflexão é: Não adianta fugir. Esse texto que nós acabamos de ler, esses 3 versículos, eles estão no contexto do livro de Jonas, onde fala justamente desse tema, da fuga. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Deus havia dado uma missão para ele, uma ordem para ele. Vai lá, Jonas, pregue aquele povo que está em pecado, porque o seu pecado está me incomodando. O pecado é tão grande que já subiu as minhas narinas e está me incomodando. Jonas, vai lá e pregue contra esta cidade. Jonas era um profeta. A missão do profeta era falar aquilo que Deus mandava falar. E assim é nos nossos dias também. E Jonas fugiu da sua missão. Jonas abriu mão do seu chamado pelo medo. E Jonas fugiu para Tarsis. Jonas era para estar em Nínive, falando aquilo que Deus mandara, mas ele preferiu, pelo medo que estava pairando no seu coração, ir para Tarsis. Ele fugiu. Se continuarmos lendo os próximos capítulos do livro de Jonas, até o seu capítulo 4, a gente vai verificar justamente que Jonas passou por um processo. Jonas foi engolido por um grande peixe, ele foi lançado ao mar. O navio onde ele procurou se esconder, Deus levantou uma tempestade, aquele navio foi açoitado. E tudo aconteceu de tal maneira que Jonas acabou falando com aqueles marinheiros que ele era o real problema de tudo aquilo que está acontecendo, porque ele estava fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Foi lançado ao mar, um grande peixe o engoliu, onde ele ficou 3 dias e 3 noites dentro das entranhas deste peixe, deste grande peixe. Lá dentro ele orou, lá dentro ele conversou com Deus, e Deus fez com que ele saísse das entranhas daquele peixe e fosse falar ao povo de Nínive. E a gente acaba entendendo nesse pequeno relato que eu acabei de fazer, que não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta achar que nós vamos estar escondidos de Deus. Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Não adianta fugir da presença de Deus. Jonas tentou, mas as consequências vêm para aqueles que fogem ou pensam que se escondem de Deus. Consequência é que ele foi parar no ventre de um grande peixe, onde teve a oportunidade nesses 3 dias, nessas 3 noites, de refletir acerca do seu chamado. E nós, hoje, será que nós não estamos fugindo também da presença de Deus? Será que você não está fugindo da presença de Deus? Assim como Jonas, seja por medo, seja por uma outra situação ou circunstância. Quando nós falamos de se esconder, de fugir, a gente procura logo o significado para ficar mais tranquilo, para ficar mais fácil de entendermos aquilo que a palavra de Deus está nos falando aqui acerca desse título, não adianta fugir. Fuga, quando a gente pesquisa, ela está dizendo que é alienar-se da realidade, através de medos existenciais, deixar de encarar a realidade, a fugir da realidade. A realidade está tão difícil que as pessoas, que o ser humano, ele sempre procura fugir daquele embate, daquele confronto, daquela dificuldade. É um estado de perturbação psicológica que leva o indivíduo a se ausentar ou se desprender da realidade, buscando refúgio. E muitas das vezes o refúgio no álcool, nas drogas, na prostituição, na pornografia, em coisas que só destroem a vida da pessoa. E por fim, um outro significado é ação ou efeito de fugir, de sair ou de se retirar às pressas para escapar de alguém
ou de algum perigo. Então o ser humano, como mecanismo de defesa, ele sempre procura fugir do embate, fugir daquele confronto. Existe um mecanismo nosso de defesa que nos faz sempre buscar a fuga, se esconder da realidade em que nós vivemos. A realidade em que nós vivemos, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E aflições significam lutas, são realidades difíceis. Mas o Senhor não nos chamou para sermos covardes. O Senhor nos chamou para enfrentarmos estas realidades com a sua presença conosco. Nós não podemos nos achar capazes o suficiente de vencer as realidades que nós estamos passando, as dificuldades, as lutas, com as nossas próprias forças. O Senhor mandou Jonas pregar em Nínive. Jonas não estava sozinho. O Senhor o mandou. Se o Senhor o mandou, ele teria que ir confiante e certo de que aquela realidade, aquela dificuldade, até mesmo aquele medo, não iria fazer com que ele parasse. Porque quem estava com ele, o Senhor dos Exércitos, é o que ia dar o amparo, a sustentação para tudo aquilo que ele iria falar. E a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos, está cheia de passagens que nos falam acerca disso, que não adianta fugir da presença de Deus. Quando nós olhamos e lemos o Salmo 139, dos versos 7 ao 10, diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença, Senhor? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 8:35 e os versos 38 e 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedro disse ao Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não adianta nós querermos fugir da presença de Deus. O Senhor sempre estará conosco. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí vem a pergunta: por quê? As pessoas, por que nós fugimos ou nos escondemos da presença de Deus? Por que as pessoas fogem de Deus? Aí vem o pecado. O pecado gera vergonha. E isso faz com que as pessoas fujam da presença de Deus, porque a presença de Deus ela é santa. E não compactua com o pecado. E isso gera no coração daquele que pecou a vergonha. E a vergonha faz com que ele queira fugir da presença de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, lá no início. Quando nós nos reportamos a Gênesis 3, verso 8, quando Adão e Eva fogem, se escondem da presença de Deus, que lá está escrito: ouvindo o homem, ou seja, Adão, e a sua mulher, Eva, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando separava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque eles haviam pecado. O Senhor deu a ordem: não coma deste fruto, e eles comeram. Então o pecado é uma das causas que fazem com que o homem, nós, nos separemos ou tentemos fugir da presença de Deus. Mas quando nós queremos abrir mão do pecado, nós vamos buscar a presença de Deus, que está disposto, por meio de Jesus Cristo, a perdoar os nossos pecados. Outra circunstância, outra causa que faz o homem fugir da presença de Deus é a autoconfiança. É ele achar que não precisa de Deus. É ele colocar Deus distante dele porque ele confia na sua capacidade. Ele confia na sua racionalidade. Ele confia no seu status. Ele confia na sua inteligência. Ele não quer saber de Deus. Isso separa o homem de Deus. Essas pessoas fogem da presença de Deus porque não reconhecem em Deus o poderio, a santidade e a glória. Outra coisa que faz as pessoas fugirem de Deus, se esconderem de Deus, é a idolatria.
é tirar Deus do centro. Quantas pessoas buscam tantas coisas, tantos nomes, tantos homens, tantas mulheres, ao invés de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas fogem da presença de Deus porque estão buscando a idolatria. Outra coisa é a falta de renúncia. A pessoa não consegue renunciar àquilo que a atrapalha, aquilo que não permite que ela avance. Ela não renuncia àquilo e isso afasta a pessoa de Deus. Ela foge da presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, nós temos que renunciar à nossa carne. Nós temos que buscar a presença de Deus, abandonar o pecado. O medo de ser perseguido é outro fator que faz com que as pessoas fujam da presença de Deus. As pessoas têm medo de ser perseguidas, porque aqueles que falam de Jesus Cristo, aqueles que levantam a bandeira de Jesus Cristo, com certeza, de alguma forma, receberão retaliação. E as pessoas têm medo de se aproximar de Deus por meio de Jesus, com medo de ser perseguida, com medo de não ser aceito no seu meio social. Você agora só fala, só vive acerca de Jesus Cristo. As pessoas têm medo de não ser aceito no seu meio social por levantar a bandeira de Jesus Cristo. E o que nós vimos aqui, muitas pessoas se afastam de Deus no texto que nós lemos pela desobediência. Adão e Eva desobedeceram e o pecado fez com que eles se afastassem. Jonas não obedeceu aquilo que Deus havia mandado. Ele estava abrindo mão da sua missão, do seu chamado e fugiu da presença de Deus. Hoje, caro ouvinte, eu não sei como você está, se você está longe ou perto de Deus. Mas uma coisa eu lhe digo, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Não fuja da presença de Deus. Se você tem um chamado para a sua vida, não fuja. Deus vai fazer que você, se você fugir do seu chamado, você vai ficar 3 dias e 3 noites, entre aspas, no ventre do grande peixe, até que você entenda o seu chamado, até que você realmente tenha fé e acredite naquilo que Deus lhe chamou. E Deus nos chamou para estarmos na sua presença. E o único caminho que nos faz chegar a esta presença chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo está disponível para todos nós, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus na sua palavra. Não adianta fugir. Se você tem um chamado em sua vida, você pode tentar mudar o itinerário, mudar o caminho para se afastar de Deus, mas Deus vai te resgatar. Deus vai te colocar no ventre do grande peixe, se necessário for, para que você entenda o chamado que Ele tem na sua vida, o propósito que Ele tem na sua vida, que é o propósito maior, é de te salvar. O propósito maior é de que você tenha intimidade com Ele, para que Ele possa te abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seus sonhos, abençoar seus planos, abençoar todos aqueles que têm contato com você. Deus tem um propósito em nossas vidas. Propósito na vida de Jonas, muito claro, profeta. Vai lá e fala o que eu mandar. E qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Ele tem. Não adianta fugir. Ele vai te achar. E se você está em pecado, abandone o pecado, porque o pecado tem feito com que faz com que nós nos escondamos da presença de Deus pela vergonha. Não queremos nos aproximar. E se você está buscando esta fuga por meio das drogas, por meio do álcool, da prostituição, da fornicação, do que for, qual está sendo a sua válvula de escape? O que você está usando para fugir da realidade? O Senhor está dizendo para você, abandone estas práticas. Busque a minha presença, não fuja da minha presença, não fuja da realidade, porque eu estarei contigo, se você assim o permitir, abrir o seu coração. Então, que Deus possa nos abençoar neste dia, falando profundamente ao nosso coração. E eu termino dizendo o título desta reflexão: não adianta fugir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.